O Congresso Nacional está de olho na escolha do sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo. O chefe da AGU, Jorge Messias, favorito, foi ao encontro da comunidade evangélica nessa semana. E o nosso entrevistado agora é o deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, mais uma vez, gentilmente, atendendo a Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Boa noite, muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, deputado, o senhor é da bancada evangélica no Congresso Nacional e eu pergunto, nessa discussão sobre o sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso, até que ponto que a gente precisa ressaltar essas questões que vêm sendo discutidas, como ser ou não ser um evangélico, ser ou não ser uma mulher, ser ou não ser uma pessoa negra? A senhora acha que a sociedade precisa discutir e dar essa questão do posicionamento, qual o perfil do ministro do Supremo, ou deve ser eminentemente jurídico e acabou, deputado? Eu acredito de que seja muito natural de que a sociedade se mobilize e cada representação da sociedade procure um nome que se identifique, né? E é muito natural também de que a sociedade procure fazer com que o Supremo Tribunal Federal tenha o maior número possível de pluralidade, não é? Ou seja, um tribunal que possa representar realmente as várias facetas da nossa sociedade brasileira. Daí você tem esses movimentos. Obviamente, cada um desses que a sociedade cita os nomes por razões particulares, não é? Isso, os evangélicos procurando o nome evangélico, a ala feminina procurando alguém que possa representá-la, os negros também procurando alguém que possa representá-lo, mas todos esses representantes com o único critério, que é o saber jurídico, que é o que diz a nossa Constituição Federal. Então, eu acho isso muito natural, que esses movimentos aconteçam sempre que haja a possibilidade de um novo nome para compor o pleno da Suprema Corte. E claro que essa é uma prerrogativa do Senado, mas o senhor acha que esses nomes que vêm aparecendo, como Jorge Messias e até o próprio senador Rodrigo Pacheco, teriam dificuldade de serem aprovados ou não? Não, eu não acredito em reprovação de qualquer ministro que seja indicado pelo governo. É óbvio de que a oposição fará o que tem que fazer, não é? Esse é o seu papel, dificultar o máximo. Agora, a reprovação do nome é muito, mas muito improvável. Primeiro porque o nome, quando passa a ser revelado pelo presidente da República, seja qual for o presidente, não é? Esse nome ele vai procurar, obviamente, cada senador e vai travar ali um pré-diálogo, né, antes dessa sabatina. E geralmente esse diálogo ele já é suficiente para que esse nome, mesmo com a oposição fazendo o seu trabalho, seja aprovado. Eu não me lembro do último ministro, se é que teve, tá? Porque eu não fiz essa pesquisa, que tenha sido reprovado pelo Senado Federal. Pois é, a história conta que apenas no governo de Floriano Peixoto o indicado teria sido reprovado, mas nos tempos recentes do Brasil não. Deputado, vou passar a palavra para a nossa comentarista, Jess Peixoto, que faz a próxima questão. Jess. Muito obrigada pela presença, deputado, um prazer estar com o senhor aqui. Eu vi algumas falas do senhor ativamente defendendo a indicação do atual AGU, do ministro, que seria o futuro ministro Jorge Messias, falando de uma lógica que esse conservadorismo encontrou uma competência também técnica. No entanto, aqui na entrevista, o senhor ressaltou a importância da representatividade, que os grupos busquem essa representatividade. Como um parlamentar eleito, imagino que acredite, talvez, que essa representatividade seja essencial. Tendo em vista isso, e que existe também competência em nomes variados de mulheres ao Supremo Tribunal Federal, tanto quanto Edilene Lobo, a ministra Daniela Teixeira e outras mulheres que, inclusive, são juristas conservadoras,
também nessa linha que o senhor advoga, não seria importante, na perspectiva do senhor, que o presidente Lula, que terá indicado 11 ministros, e desses 11, possivelmente só uma mulher, que seria Carmen Lúcia, também indicar uma mulher, ainda que ela também seja uma mulher, quem sabe, evangélica, com certeza há juristas evangélicas dispostas, disponíveis e com notório saber jurídico. O senhor não acredita que isso seria melhor em termos da composição representativa que o senhor defendeu aqui? Muito obrigada. Antes de mais nada, eu quero te dar também boa noite. Dizer que quando a gente defende o nome, quando eu defendo o nome e alguns parlamentares que quiseram se manifestar, poucos quiseram se manifestar, por conta desta pressão, né, toda que a gente vive, desta polarização toda, qualquer manifestação que você faça e que você passe ali por algum aceno ao governo, mesmo que não seja um aceno, né? São poucos os parlamentares que têm coragem de se manifestar. Mas eu posso lhe afirmar que a minha manifestação sobre o ministro Jorge Messias, não é, favorável, inclusive quem está orando aí por ele é o meu bispo, bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, hoje a maior denominação evangélica no Brasil, que é a Assembleia de Deus, é única e exclusivamente pelo seu perfil conservador. Ele é um evangélico, não é? Obviamente de que esta representatividade evangélica cresce a cada ano, né? Não é assim, a cada eleição, assim como qualquer outra parte da nossa sociedade, também é justo de que este grupo evangélico pense em um nome, mas eu me daria por satisfeito, a despeito de gostar muito particularmente do ministro Jorge Messias, de qualquer outro nome que tivesse os nossos princípios e os nossos valores. E aí, quando eu falo sobre princípios e os nossos valores, eu estou falando de um perfil conservador. Por quê? Porque, na verdade, nós conservadores, não é? Perdemos as pautas que nós fomos derrotados. Nós não fomos derrotados na política, porque nós estávamos preparados tanto que a comunidade cristã, seja evangélica, seja católica, a cada eleição elege o maior número de representações, não é? Hoje nós temos, ainda que tenhamos um presidente progressista, mas nós temos um Congresso conservador. Só que nós não perdemos as nossas pautas na política, nós perdemos na Suprema Corte. Por quê? Porque nós temos uma Suprema Corte, não é, de linha progressista na sua grande maioria. Então, você ter um conservador na Suprema Corte hoje é muito importante para o equilíbrio da visão de mundo da Suprema Corte. Então, seja uma mulher conservadora, seja um homem conservador, seja um negro conservador, uma mulher negra conservadora, eu acho que qualquer perfil desse, desde que seja um conservador, sem dúvida alguma, nos atenderá. Nós não estamos levantando a bandeira do ministro Jorge Messias porque ele é evangélico, mas pelo seu perfil conservador. Claro que ele é de esquerda, ele é aliado de Lula, não é? E daí nós termos logo levantado a bandeira dele por ver que possivelmente o presidente Lula deve escolher um desses nomes que estão por aí. E ele não deve ceder a outras pressões da sociedade. Por isso é que nós levantamos a bandeira logo do ministro Jorge Messias. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta sobre... Eu poderia... Por favor, pode ir, Perdão, Tiago, meu querido. Gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão do conservadorismo do ministro Jorge Messias, deputado. A minha primeira pergunta é: o senhor me parece próximo a ele, o conhece bem, e eu gostaria que o senhor respondesse diretamente se ele votaria de maneira contrária contra a descriminalização do aborto. Ele é contra a descriminalização do aborto? E meu segundo ponto é: nós sabemos que ele defende a regulamentação das redes sociais
já fez isso de maneira pública em alguns eventos, em algumas decisões. Eu gostaria de saber se o senhor vê isso como uma pauta conservadora hoje. Deputado. Bem, eu tenho certeza de que o ministro Jorge Messias ele vai ter o seu comportamento mais conservador possível no que tange ao aborto, até porque ele sabe que esse é um tema muito caro para todos nós conservadores, não é? Respeitando a mulher, obviamente, mas respeitando o feto, a criança. Nós entendemos que a vida começa na concepção, de que o feto, aquela criança que está sendo gestada, ela não pertence à mulher, ela não é um objeto da mulher. Ali é um corpo separado do corpo da mãe sendo formado. Prova é isto que se o feto fosse um complemento do corpo da mulher, ele não precisaria ter a bolsa que está ali protegendo, não é? Porque se não houvesse essa proteção, o corpo da mulher expeliria aquele ser, aquele feto, não é? Portanto, nós entendemos não apenas à luz teológica, à luz da nossa compreensão de mundo bíblico, mas entendemos à luz da ciência também, de que a vida começa a partir da concepção. Dentro desse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma de que o ministro Jorge Messias, em sendo ministro da Suprema Corte, teria esse comportamento. Nós já tivemos essa conversa com ele, não é? Sobre esse sentido também. Sobre a questão da regulamentação das redes sociais, esta é uma pauta que não é uma pauta do conservadorismo, não é? É uma pauta da direita, ok. E deixa eu só diferenciar, porque eu faço diferença entre o bolsonarismo, a direita e o conservadorismo. E eu digo sempre o seguinte: a direita é maior do que o bolsonarismo e o conservadorismo é maior do que a direita, não é? Parece ser tudo a mesma coisa, mas não é. E por que o conservadorismo é maior do que a direita? Porque você vai ter conservadores em vários espectros ideológicos. Você vai ter o conservadorismo desde a extrema-direita até a esquerda. Você só não vai ter o conservadorismo na extrema-esquerda. PSOL, PCdoB, ali você não vai ter. Mas você tem conservadores de extrema-direita, você tem conservadores de direita e tem conservadores de esquerda, que é o caso do próprio Jorge Messias. Mas esse tema da regulamentação das redes sociais é um tema que diverge muito, não é? Eu, por exemplo, entendo que nós precisamos ter o mínimo de regulamentação da rede social e que isso não tiraria de nós a liberdade de expressão. Por isso, neste tema, eu não entendo ser um tema conservador, mas entendo que seja um tema muito importante e que, neste caso, o ministro já se manifestou favorável a essa regulamentação das redes sociais, sem, contudo, privar a liberdade de expressão da sociedade brasileira. Deputado, de forma breve, sobre o trabalho do Congresso Nacional, essa discussão que o governo vem fazendo sobre corte de gastos, a pressão alternativa à medida provisória do IOF. E nessa semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que está discutindo com o Congresso formas de se compensar também essa questão tributária. Eu pergunto para o senhor o seguinte: de que maneira o Congresso Nacional vai trabalhar essa discussão se o governo realmente insistir em não fazer os cortes de gastos ou tentar aumentar a tributação nessa discussão eterna de se tributar os mais ricos em detrimento dos mais pobres? Eu acho que está na hora do Congresso Nacional fazer um grande acordo com o governo. E o acordo, para mim, deveria ser o seguinte: olha só, você corta o gasto real, me apresenta o corte de gasto e eu lhe devolvo o sequestro que nós fizemos
do orçamento brasileiro, do orçamento do governo, com essas emendas que envergonham a qualquer parlamentar com o mínimo de seriedade. Nós não podemos cobrar do governo apenas os cortes que ele tem que fazer. Esse governo é pródigo, esse governo gosta de gastar, esse já é o perfil dele, não é? Todo mundo sabe disso. Agora, não é justo também de que o Congresso cruze os braços achando que o que aconteceu do governo Bolsonaro para cá não foi a maior aberração que já aconteceu no orçamento brasileiro, não é? Nós sequestramos qualquer possibilidade do governo fazer, por exemplo, as obras estruturantes que o país precisa. Eu, como deputado federal, eu não tenho como olhar para o Brasil e olhar para as obras estruturantes com as emendas que eu tenho. Primeiro que as minhas emendas, no seu quantitativo, por maior que sejam, elas não conseguem fazer obras estruturantes. As obras estruturantes só seriam possível serem feitas caso houvesse a junção de vários deputados federais nessas obras estruturantes. Então, eu acho que está na hora também de nós vermos qual é a parte que nos cabe para que nós possamos equilibrar as contas do país.